Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e na aula de hoje nós vamos ver alguns tipos de triângulos e o cálculo de suas áreas. Classificação dos triângulos. Os triângulos classificam-se quanto aos lados. 3 lados iguais, temos um triângulo equilátero. 2 lados iguais e um diferente é um triângulo isósceles. 3 lados diferentes é um triângulo escaleno. Quanto aos ângulos, 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menores que 90 graus. No caso aqui, 60, 60 e 60. É um triângulo acutângulo. Um ângulo reto, seria o triângulo retângulo. E um ângulo só obtuso, e os outros 2 ângulos agudos, seria um triângulo obtusângulo. Soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, aqui nós temos a medida do ângulo A, mais a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo C, tem que ser igual a 180 graus. Vamos ver um exemplo aqui então. Calcule o valor do ângulo B da figura abaixo. Então nós temos aqui o valor do ângulo A que vale 20 graus e o valor do ângulo C que vale 40 graus. Temos que descobrir então o valor do ângulo B. Usando aquela ideia ali da soma, que tem que dar igual a 180 graus, nós vamos somar então aqui 20 graus mais o ângulo B, que eu não conheço. A gente usa sempre letra maiúscula para representar o ângulo, com acento circunflexo, mais 40, que é igual a 180 graus. 20 mais 40 dá 60. 60 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então o ângulo do vértice B representa aqui então 120 graus. A área de um triângulo qualquer conhecendo o valor da altura H e da base B. Então aqui a forma para calcular esse triângulo qualquer vai ser a base, que seria entre o vértice A e o vértice C, que no caso desse meu desenho, e a altura desse triângulo. Então vamos ver um exemplo aqui. Calcule a área da figura a seguir. A base é 6 cm e a altura é 10 cm. Claro que se nós virássemos esse triângulo aqui, a base passaria a ser 10 e a altura 6. Isso não vai interferir no resultado final, porque eu tenho um produto aí, a base vezes a altura, então não vai interferir no resultado final. Então a área aqui é base vezes a altura dividido por 2. A área então é 6 vezes 10, que dá 60. 60 por 2, a área então é 30 centímetros quadrados. Unidade de área sempre elevado ao quadrado, porque eu estou multiplicando aqui centímetros vezes centímetro, então resulta em centímetros quadrados. Bom, e quando não temos o valor da altura, mas são conhecidos os valores dos lados, então tem essa outra forma de fazer o cálculo, que eu tenho que determinar o semiperímetro. O semiperímetro é a metade do perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então eu tenho que somar todos os lados do triângulo e dividir por 2. Seria o semiperímetro, representado por P minúsculo aqui. 2, então, calcular a área A, maiúsculo aqui do triângulo, seria então a raiz quadrada de P, que seria o semiperímetro que nós descobrimos anteriormente, vezes, entre parênteses, P menos A, P menos o lado A, vezes P menos o lado B, vezes P menos o lado C. Fazendo essa multiplicação total aqui, extraindo a raiz, eu vou ter o valor da área desse triângulo. Então, exemplo, determine a área do triângulo abaixo. Então aqui eu tenho todas as medidas desse triângulo, 5 cm, 3 cm e 4 cm. Aqui tanto faz quem é A, B ou C, porque eu vou ter uma multiplicação lá, então não vai interferir no resultado final. Então vamos primeiro calcular o semiperímetro, que é somar os 3 lados aqui e dividir por 2. Então aqui a soma deu 12, 12 por 2 deu 6 cm. Esse é o semiperímetro. Cálculo da área, então aplicando a fórmula, o lugar do P eu substituo por 6. Então aqui também, era P aqui, 6 menos, aqui chamamos o A de 3, o B de 5, e o C de 4. Então calcula primeiro o que está dentro do parênteses, aqui essa diferença, 6 menos 3, 6 menos 5, 6 menos 4. Depois efetua a multiplicação. Então 6 vezes 3 vezes 1 vezes 2,
que vai dar a raiz de 36, 6 centímetros quadrados. Essa é a área desse triângulo. Triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Então, como é que eu vou calcular a área do triângulo equilátero? Eu tenho todos os lados iguais, cada lado equivale a A. Então, o A maiúsculo, que seria a área, vai ser A elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Bom, aqui nós podemos usar o raiz de 3 aproximadamente, né? Esse aqui é o símbolo de aproximadamente igual a 1,73, tá? Porque tem mais casas depois da vírgula, mas usando duas casas aqui já dá um resultado muito adequado, né? Então, exemplo, determine a área do triângulo abaixo. Então aqui, pode ver, nós temos todos os lados iguais, todos eles valem 4 milímetros. Então eu posso aplicar a fórmula do triângulo equilátero. O lado ao quadrado é 4, 4 elevado ao quadrado é 16, raiz de 3 é 1,73 e esse 4 aqui é da fórmula. Então, 4 ao quadrado aqui, eu fiz separado aqui, né, em uma cor diferente, 4 ao quadrado é 16, então o A aqui vale 16 milímetros quadrados. Pode ver que é milímetros vezes milímetros, milímetros quadrados. Substituindo na fórmula ali, então 16 vezes 1,73 dividido por 4. Aqui nós podemos dividir 16 por 4, vai dar 4, 4 vezes 1,73, então 6,92 milímetros quadrados é a área desse triângulo. Teorema de Pitágoras. Então, Teorema de Pitágoras, aqui eu tenho a soma dos catetos é igual ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Só relembrando aqui então, para poder seguir nos cálculos do triângulo, né? Então, o quadrado do lado B mais o quadrado do lado C é igual ao quadrado do lado A, que seria a hipotenusa, que seria a maior distância aqui, né? Tá? Os catetos formam um ângulo de 90 graus entre eles e a medida da hipotenusa está oposta ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. E é a maior medida, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Então, exemplo, determine a hipotenusa do triângulo abaixo. Eu tenho aqui, então, essa medida que vale 4 centímetros e essa medida que vale 3 centímetros. Aqui eu tenho o ângulo reto, né? Então significa que isso é um triângulo retângulo. Então, um cateto vale 4 e o outro cateto vale 3. Aplicando a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou ter que A ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A ao quadrado igual a 9 mais 16. A ao quadrado é igual a 25. O quadrado desse lado extrai a raiz quadrada do outro, raiz quadrada de 25, o A então vai dar 5 centímetros. Aqui não tem quadrado, porque é medida de comprimento, né? No momento que eu extrair a raiz quadrada do valor aqui, do valor numérico, eu também extraí a raiz quadrada da unidade de medida, né?